Fala galera, aqui é o Leaf, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou trazendo o que é Runeterra, Universo Lúdico. Que eu me lembro o nome do canal é Universo Lúdico. Mano, eu não conheço nada da lore de LoL, quer dizer, nada também é muito forte, mas é meu primeiro contato assim, totalmente imersível com a lore de LoL. Como vocês sabem, eu gosto de conhecer a história de várias coisas. A mais recente mesmo é de Honkai. Que eu tenho assistido os vídeos de Honkai Impact, né? Do Angel Dark. Inclusive eu tenho que continuar. Algum momento eu continuo, porque aqueles vídeos são enormes, gigantescos. Mas agora vou estar aí me inserindo no universo de mais alguma coisa, que dessa vez é o universo de LoL, né? De League of Legends. E eu tô muito curioso. Acho que a maior parte que eu sei da lore de LoL é o que eu vejo em Arcane. Inclusive eu não vi a segunda temporada de Arcane, eu acho que já lançou, se não tiver lançado eu tô por fora mesmo, mas eu acho que já lançou. E eu não vi a segunda temporada, mas eu vi a primeira inteirinha. E eu sei o quanto a lore de LoL é boa. Apesar do jogo ter me feito passar tanta raiva, tanto ódio, até TFT eu me estresso. Eu finalmente vou estar tendo mais contato com a lore do jogo mesmo, que é a única parte boa de LoL, né? Vamos combinar, é a única parte boa de LoL. E é isso, bora ver o que é Runeterra. Bora conhecer mais. Eu imagino que seja o continente ou o universo de LoL mesmo, o mundo de LoL, na verdade. É como se fosse o nosso planeta Terra, tá ligado? Mas é isso, bora lá. Summoner's Rift nada mais é do que um campo de futebol onde você joga no loop infinito de reevolução constante, sentindo progresso e recompensa o tempo todo, além do Ok, fator social, né? E é por isso que você não consegue parar de jogar, até mesmo nos momentos mais frustrantes isso é verdade. LoL, se tem uma coisa que o LoL também é viciante. E isso é um problema, tá? Isso é um problema gigantesco. em que você perde 5, 6 partidas seguidas e ainda assim você tenta mais uma. Como antigamente, que não existia O famoso mais uma. Não posso terminar o dia sem ganhar uma, tá ligado? Pode estar ali 3 horas da manhã, o seu amigo vai falar: Não, a gente não vai parar até ganhar uma, tá ligado? Essa situação é muito comum, velho. 3 partidas seguidas e ainda assim você tenta mais uma. Como antigamente, que não existia videogame e você ia pra rua jogar taco, brincar de pega-pega ou esconde-esconde só pela diversão e pela coesão social. É a mesma coisa, só que diferente. Jogar por jogar. Mas acontece que esse campo de futebol nem sequer existe na realidade dos personagens que você controla. Eu A lore imaginei, do eu universo de imaginei. Runeterra sempre foi uma coisa externa à experiência do jogador. Se você quer conhecer a história do seu main, então você precisa não jogar o jogo e correr atrás de leitura e cinemáticas. Apesar de que tem algumas falas dos campeões em game que entregam alguma relação entre eles. Ok. Guardião das Correntes. Nome pomposo para um saco de ossos. Na verdade, uma das coisas Falando um pouco desse negócio de o jogo de LoL, né, Summoners Rift, e a lore de LoL não ser parte da mesma coisa, tá ligado? Eu acho que é um sentimento mais óbvio, assim, tá ligado? Porque é meio difícil imaginar que 5 seres vão se unir. Os seres mais aleatórios possível, os seres podem se odiar, tá ligado? As pessoas podem se odiar pra lutar contra mais 5 outras pessoas que também podem se odiar, tá ligado? Na lore deles podem ser inimigos. Então, essa parte ali é mais jogatina mesmo, gameplay. É o famoso fora de RP. Das Correntes. Nome pomposo para um saco de ossos. Na verdade, uma das coisas mais difíceis de se fazer é prender o público na narrativa de um jogo quando o jogo é online. E League of Legends sempre foi um jogo que não se importava com a narrativa. É que nem jogar Mortal Kombat ou GTA, em que você pode ignorar as cutscenes, pular as introduções dos lutadores e então jogar. Só que agora a mitologia tá se expandindo a um nível World of Warcraft de complexidade. Com o Legends of Runeterra, a lore, a narrativa, tá inerente ao jogo, e Ok. com os lançamentos futuros de um RPG de ação, animação, HQ e Vai lançar um RPG de ação? Tô curioso. Mas, mas eu imagino que realmente a Riot ela esteja querendo realmente expandir o universo do jogo, só que ela não quer mexer com League of Legends, porque não faz sentido mexer com League of Legends. League of Legends sempre vai ser algo à parte, tá ligado? Então eu acho que é uma ótima decisão da empresa ficar criando mais jogos que façam isso no lugar. Que sejam jogos realmente focados em trazer essa história.
Ah, mas agora eu tô curioso com esse RPG. Pouco. E com os lançamentos futuros de um RPG de ação, animação, HQ e livros, agora a gente pode chamar literalmente, talvez, de universo expandido. Eu sou o Alésios, seja muito Salve! bem-vindo ao Universo Lúdico e hoje bora entender o que é Runeterra. Seus reinos, civilizações, cultura, natureza, ameaças internas e externas e a mitologia por trás. Para tanto você que é o jogador de League of Legends, quanto você que é jogador de Legends of Runeterra ou Teamfight Tactics, é bom assistir esse vídeo e conhecer Runeterra. Ok, justo. Runeterra, literalmente terra rúnica, ou terra mágica, já que o mitológico alfabeto rúnico é sempre ligado à magia em toda literatura e fantasia medieval. Há muito tempo, na história da humanidade, as runas deixaram de ser uma escrita germânica antiga para ganhar um fator mais folclórico, e então se tornar uma escrita arcana. Tanto que os campeões que têm alguma ligação com magia também têm marcas rúnicas pelo seu corpo, como o Ryze, o Ezreal Eu e não o sabia. Gragas. E Runeterra é o planeta onde esses campeões existem, mas cada um vivendo no seu reino específico, começando pela Cidade do Progresso. Ok, então é realmente o planeta, eu não tava tão errado assim mesmo. Faz sentido, né? O nome tem terra no nome, talvez seja mais óbvio do que eu tava pensando. Mas cada um vivendo no seu reino específico, começando pela Cidade do Progresso, Piltover, que é Piltover. literalmente o centro do mundo, e além disso, é o lugar mais rico, com mais comércio e mais E a tecnologia maior de toda a desigualdade Runeterra. do mundo. Até porque eles são a única conexão em terra entre o continente de Valoran, que fica acima, e o continente de Shurima, que fica abaixo. Fora isso, precisaria de barco para se chegar aonde quiser. Mais pra frente, você vai ver regiões com zero tecnologia, vivendo só do que a natureza dá pra gente. E isso faz um contraste muito interessante para esse mundo. Praticamente todo mundo que vive em Piltover é rico e super inteligente. Jace, Heimerdinger, Camille, Orianna, aqui fica concentrada toda a genialidade e riqueza do mundo. E isso Oriana é um robô, né? Quem será que construiu ela? Já, eu imagino que tem isso na lore dela, mas agora eu fiquei curioso. Com certeza foi algum inventor. Um desses inventores geniais de Piltover. Aqui fica concentrada toda a genialidade e riqueza do mundo, e isso por dois fatores principais. Piltover mantém boas conexões com outras regiões, como Noxus, Águas de Sentina e até mesmo Bandópolis. E além disso, como Águas de eles são Sentina muito não, item ricos, não? eles compram artefatos antigos das civilizações mortas e cidades abandonadas do deserto de Shurima, que foi o primeiro grande império de Runeterra. Então muitos exploradores de Piltover, como o Ezreal, invadem templos perdidos e vendem o que encontram lá, ou mesmo mercenários da própria Shurima, como a Sivir, que descobrem esses templos perdidos e vendem o que encontram pros Piltovenses. Ok. Características principais da cidade-estado de Piltover: a avançada fusão entre magia e tecnologia, também conhecido como Hextech, Que é o que vemos em Arcanes, né? Vemos toda a construção, como surgiu. muito comum eles criarem armas Hextech ou mesmo trocar partes orgânicas do corpo por partes mecânicas mais eficientes, e a gente vê esse uso do Hextech no gameplay do LoLzinho quando a gente compra itens Hextech ou quando a gente ganha um baú Hextech nos espólios, né? Pôr uma arma em uma espada. Bem coisa de Piltovense. Ameaças em Piltover. Jinx, principalmente, porque ela veio de Zaun pra tocar o terror dos aristocratas da Cidade do Progresso. Isso, pô. O Victor também, que Maior é um gênio boazinha. zaunita que busca trazer a revolução das máquinas pra Runeterra, substituindo os seres humanos por robôs. E, mais atualmente, Noxus e Ixtal. Noxus parece que tá Noxus. planejando um ataque surpresa contra Piltover, apesar de Noxus ter boas relações comerciais com eles. E Ixtal, que foi revelado recentemente, não tá gostando nada de Piltover tá explorando as florestas do reino de Shao Kahn. Além disso, mais futuramente, vai rolar uma treta entre a Camille Ferros e o Kadadin, que veio de Ionia. Já vi essa Vamos animação. aguardar por essa treta. Zaun, a outra cidade-estado que fica abaixo de Piltover. Zaun representa a parte pobre dos gênios de Runeterra. Eu achava, eu percebi que eu confundi uma coisa, porque eu achava que Piltover e Zal fazia parte do mesmo reino, assim por dizer, não sei como explicar direito, mas parece que são só coisas diferentes que estão ali na mesma fronteira, né? Porque são bem coladinhos um dos outros, né?
Se todo mundo em Piltover é rico, todo mundo em Zaun é pobre. E essa diferença social que eu falei da se aplica desigualdade. fisicamente pela localidade das duas cidades. Como eles ficam num desfiladeiro muito alto, Piltover, a classe alta, fica acima e Zaun, a classe baixa, fica abaixo. E é um lugar extremamente insalubre, cheio de fumaças e toxinas pelos esgotos. Tudo de ruim, todo o lixo de Piltover escorre para Zaun, passando pelos 3 níveis da cidade: o calçadão, o entresol e o sumidouro. No calçadão existe alguma coexistência entre Piltover e Zaun, e é comum os Zaunitas sem dinheiro eles tentarem vender as suas ideias pros Piltovenses, e os Piltovenses compram, comercializam e lucram em cima de algum Zaunita aperrapado e se passam pelos verdadeiros autores da ideia. Quantos pilts são necessários para fazer um martelo? Nenhum. Ele é feito em Zaun. O entresol é o limite de onde o sol consegue bater na cidade, e é o coração da cidade. É aqui onde tudo acontece, é aqui onde fica concentrada toda a indústria química e também a corrupção, a bandidagem, tráfico de equipamentos Só coisa Hextech boa. e negociações entre Coisa do barões bem. químicos que controlam a cidade. O Singed com certeza fica por aqui e vende o seu Quintech, a tecnologia química desenvolvida por ele para dar algum upgrade no organismo. Praticamente um soro do super soldado, tá ligado? Mas cheio de efeitos colaterais. Talvez por isso é que os barões prefiram usar Hextech mesmo, mas Noxus já negociou muito com o Singed no passado. E o Sumidouro, que é o pior lugar para se viver em toda a Runeterra, é um grande lixão químico e tóxico. A expectativa de vida é muito baixa e quase todos os campeões zaunitas vieram daqui por sofrerem mutações genéticas. Caralho, eu não Twitch sabia. era um ratinho normal que foi adulterado, o Zek era uma gosma muito concentrada de química que acabou ganhando sem ciência, o Warwick foi uma cobaia do Singed e abandonado para apodrecer nesse lixão até que a química de lá ressuscitou ele. Então, características Caramba, só tem só tem os frutos de radiação, né? Que isso, velho. Eu realmente sempre me perguntei como o Zek surgiu, tá ligado? O Twitch eu nem me perguntei muito, porque eu sei que tem outras raças assim que derivam de animais, tá ligado? Então eu imaginei que o Twitch fosse a mesma coisa. Eu não sabia que ele era uma mutação. Mas o Zek, para mim, sempre foi uma pergunta, é uma geleia que sai pulando na cabeça das pessoas, tá ligado? principais de Zaun: poluição extrema, corrupção e genialidade aplicada a partir de sucata, dos Eu queria falar que é brabo, belas características, tá? Só coisa boa. Tirando Hextech e Kimitech, né? restos de Piltover ou de tráfico Hextech. Os gênios sem moral e sem ética de Piltover são expulsos para Zaun e lá eles continuam suas invenções, como o Victor. E justamente por isso é que o Victor é uma das maiores ameaças. Ele está escondido em Zaun, criando o seu exército de máquinas para depois... Mano, eu tô vendo que o Victor vai ser uma ameaça pra todo tipo de país. Porque ele quer transformar todo mundo em máquina, né? Só quer ter robô na vida. Então, eu imagino que ele vai ser uma ameaça ainda eterna, tá ligado? Ele só vai partir quando alguém destruir ele. Isso se a consciência dele não tiver em algum computador. Se existir computador nesse mundo. Depois contra-atacar futuramente com a sua revolução das máquinas. O Warwick também se tornou um monstro caçador de bandidos nos becos escuros de Zaun e desde então se tornou muito mais perigoso viver nessa cidade. O Singed também, que transformou o Warwick nesse monstro e tem zero ética para testar quaisquer experimentos deles nas suas cobaias, e os barões químicos, que nada mais são do que um cartel que controla tudo o que acontece em Zaun, cheio de capangas aprimorados e tals. Shurima, o deserto que já foi o maior império da história de Runeterra. O continente chamado Shurima também compõe Targon e Istal, mas o deserto de Shurima, que hoje é cheio de tribos pequenas e nômades, já foi um império antes mesmo da existência de Demacia. Foi mal corte, meu cachorro latiu que eu tomei um susto. Vai continuar. Mas o deserto de Shurima, que hoje é cheio de tribos pequenas e nômades, já foi um império antes mesmo da existência de Demacia, de Noxus, Piltover Zaun ou qualquer outro reino de hoje. Entre 6.000 e 3.000 Isso faz muita referência mesmo ao Egito, né? Eles parecem ter uma tecnologia muito incompreensível pra época deles. Porque, mano, isso aqui é uma tecnologia muito avançada. Se isso for Shurima no passado, tá ligado? É uma tecnologia muito avançada pra época deles. E é a mesma coisa que a gente se pergunta como os egípcios fizeram as pirâmides.
As pirâmides, né? Porque as pirâmides com certeza teve ali um trabalhinho complicado, inexplicável. Na verdade, eu acho que já foi explicado. Não lembro. Agora eu não lembro. Tenho que pesquisar depois. Noxus, Piltover Zaun ou qualquer outro reino de hoje. Entre 6.000 e 3.000 anos atrás, surgiram o Caramba! Azir, o Nasus, o Renekton, o Seraph e mais deuses iguais a eles, conhecidos como Ascendentes. E também uns outros deuses que eram iguais a eles, porém foram corrompidos, e são conhecidos como Darkin. Depois Pera, então nos dias atuais, eu não sei, quer dizer, atuais entre aspas assim, na época de Piltover, Nexus, Demacia, tá ligado? Eles não estão vivos mais? Ou eles viveram todo esse tempo por ser esses deuses? Porque agora eu fiquei curioso. Mano, se for isso, os caras ter 6.000 anos de vida é um absurdo, tá? da queda de Shurima, por causa de um cataclismo mágico, os povos dominados vagaram pelo deserto por esses 3.000 anos até hoje. Alguns continuam nômades, explorando templos perdidos e vendendo artefatos para Piltover para sobreviver, e outros estabeleceram cidades comerciais que também vendem artefatos perdidos para Piltover para É sobreviver. tudo Mas Piltover. uma dessas cidades foi dominada por Noxus, Belzun, porque é um ponto estratégico para a expansão de Noxus, e eu ainda vou falar sobre Noxus. Características: muita areia, calor, pobreza, mas também uma cultura muito rica, com muita história e muitas crenças, como a lenda Amumu, a lenda Ramos e os lendários Ascendentes, que hoje sobraram muito poucos e vivem escondidos. Eu, fiquei, eu tive que processar aqui quando ele falou a lenda Ramos, tá ligado? Ok. Caramba, o que o Ramos. Mano, agora eu fiquei curioso com a história do Ramos, velho. Não é possível. Eu jurava que a história dele seria, sei lá, é um tatu com espinho que roda. Tatu bola com espinho. Eu falo, ok. E os lendários Ascendentes, que hoje sobraram muito poucos e vivem escondidos. Ameaças. Tá cheio de ameaças internas em Shurima. O Azir ressuscitou recentemente e reergueu o Disco Solar, que é um monumento que é o símbolo de poder de Shurima. E também era onde se fabricavam, entre aspas, os Ascendentes. Esses seres Caramba, eu tô impressionado que essas pessoas que dominavam o Shurima no passado são as ameaças de Shurima de hoje em dia, velho. Que ironia. E também era onde se fabricavam, entre aspas, os Ascendentes, esses seres humanos que passavam pelo ritual de ascensão no disco solar de Shurima. E não é errado falar que os Ascendentes são deuses artificiais. O Seraph e o Renekton também se reergueram do subterrâneo do deserto que eles estavam presos lá, e o Nasus, que estava escondido todo esse tempo em luto, voltou para explorar o deserto para encontrar o seu irmão Renekton. Então esses quatro vão criar uma verdadeira batalha de deuses, e por isso todos os Shurimanes humanos, fracos, estão ameaçados. Targon. Ok. Targon é a região mais Então eles não estão ameaçando a região em si, tá ligado? O objetivo deles não é Shurima. O objetivo deles é aniquilar cada um dos outros. O Nasus tá procurando o Renekton, provavelmente pra acabar com ele, mas vai acabar trombando com o Azir, que vai tentar acabar com ele também, tá ligado? E é essa luta entre eles que vai destruir Shurima todo. Entendi, faz sentido, faz sentido. Caramba, Big Brain aqui, viu? humanos, fracos, estão ameaçados. Targon. Targon é a região mais religiosa de Runeterra, porque no pico do Monte Targon, os deuses conhecidos lá como aspectos, aspecto da guerra, da justiça, lua, sol, proteção e crepúsculo, esses deuses escolhem uma pessoa para ser o representante deles em Runeterra, para ser o avatar deles, e portanto Zoe, Leona, Diana, Tariq, Kayle e Morgana são avatares dos aspectos do Monte Targon. E o Panteão, o aspecto da guerra, é um caso à parte. Recentemente aconteceu uma treta em que o deus morreu e o avatar dele, o guerreiro Atreus, assumiu o lugar como novo Atreus? deus da guerra, ou aspecto. Deus da guerra? God of War? O bom de guerra? Clayton? Não é nada. Mano, caramba, que legal. Quando ele falou sobre os deuses dessa terra e mostrou a foto dos personagens, eu achava que já seriam eles, mas não. Eles são apenas avatares, né? Representantes desses deuses. Que legal, velho, que legal. Eu tô gostando muito do detalhe de de cada história, de cada região, tá ligado? De Runeterra. Traz esses personagens como foco principal. É muito legal, tá ligado? É muito rico. E
pensar que eu não tô arranhando nem a ponta do iceberg ainda desse mundo é surreal, tá ligado? É genial, não sei dizer. Aspecto da guerra. Os Hakors são uma civilização bélica que vive na base do monte, treinando dia e noite para atingirem o maior potencial de guerreiro que eles são. A religião Solari é guiada pelo aspecto do Sol, Leona, e historicamente teve uma treta com a religião Lunari e foi extinta a religião Lunari, mas o aspecto da Lua, Diana, tá aí para reestabelecer essa religião. Lembrando que essa escolha dos aspectos pelos seus avatares não é por acaso, tá? Inúmeras pessoas tentam subir o Monte Targon todos os anos e morrem na escalada na grande maioria das vezes. Mas de vez em quando, quem sobrevive e chega no topo é abençoado por uma poderosa centelha divina, se tornando o avatar do aspecto. Características: região montanhosa com tribos bélicas e muito religiosas. Ameaças: a maior é interna, com os aspectos tretando entre si e tretando também com os outros deuses que não fazem parte desse panteão, mas que vêm de outros lugares do universo, como o Aurelion Sol, que já aconteceu no passado uma treta entre o Aurelion Sol e os aspectos do Monte Targon, e também ameaças. Inclusive, entre o Aurelion Sol na lore é o ser mais poderoso de LoL? Eu fiquei nessa dúvida aqui porque pra ele o planeta deve ser só pegar assim na mãozinha, tá ligado? Uma bolinha de gude. Eu fico imaginando até como ele conseguiu tretar com esses deuses dessa região. Aconteceu no passado uma treta entre o Aurelion Sol e os aspectos do Monte Targon, e também ameaças externas como o Darkin Atrox, que matou o aspecto da guerra recentemente e depois o Atreus assumiu o lugar. Ixtal, a região recém-revelada, mas que é tão antiga quanto a própria Shurima. As duas coexistiam e trocavam informações, magias e tecnologias. Ela fica escondida na floresta de Kumungo, a floresta mais perigosa de Runeterra, porque é cheia de criaturas ameaçadoras, venenosas e mágicas, como a Zyra, como a Nidalee, o Hengar e a antiga tribo de caçadores do Hengar, os Kilash. E Ixtal fica escondida através da magia elemental, como se fosse uma Wakanda de Runeterra, tá ligado? Ou uma Eldorado de Runeterra. Características: reino rico e poderoso, muito rico principalmente em cultura e muito poderoso principalmente pela dominação da magia elemental. Os dragões elementais, por exemplo, vivem nessas florestas, montanhas e rios. Caralho, ameaças: por enquanto só Piltover mesmo, já que Piltover tá avançando com as suas máquinas em direção às florestas e uma hora vai acabar chegando até Ixtal. Águas de Sentina, um arquipélago que explora os mares, os monstros marinhos que vivem ao redor dessas ilhas e são muito ricos em cultura e religião. Nagakabros, por exemplo, a deusa do movimento, obrigatoriamente um marinheiro ou pirata precisa pagar tributo jogando moedas em alto mar para poder velejar e pescar. E caso ele não faça isso, o pescador se torna pesca dos monstros marinhos. Caralho. É Nagakabros quem permite a pesca, quem abençoa os navios ou os monstros marinhos. Por isso é que existem muitos tesouros perdidos no oceano, pelos navios que foram naufragados por não pagarem. Calma aí, eu perdi o foco. Muitos tesouros perdidos no oceano, pelos navios que foram naufragados por não pagarem tributo. E Nagakabros também, ou Mãe de Baixo, ou Mãe Serpente, ou Mulher Barbada, ou Grande Kraken, muitos nomes são dados para a mesma deusa. Ela escolhe seres para serem o seu arauto, entre aspas, como a sacerdotisa Illaoi, que dedicou a vida toda dela a louvar essa deusa, ou então a vítima Nautilus, que foi traído pelo seu capitão, mas Nagakabros salvou ele e decidiu que ele seria um representante dela. A Baía das Águas de Sentina é cheia de bandidagem e traição. Os piratas que vivem lá estão sempre tretando. Por exemplo, o Gunplank era o rei dos ladrões até que a Sarah Fortune conseguiu se vingar de uma treta que o GP causou nela quando ela era criança e a Sarah assumiu o posto de rainha dos ladrões. Isso eu lembro mais ou menos de uma música do Chrono, inclusive, do Gangplank. Não lembro direitinho a história, já que faz tempo que eu ouvi a música, mas eu lembro muito bem da treta desses dois. Nela quando ela era criança e a Sarah assumiu o posto de rainha dos ladrões, se tornando a capitã Miss Fortune. Características: pirataria, jogos de azar, bebedeira, tavernas, monstros marinhos e tesouros perdidos. Ameaças: internamente existe um jogo de traição entre os piratas. Os outros lordes piratas não querem a Sarah no poder. Ela mesma não confia em ninguém. E o Gunplank sobreviveu à explosão do navio dele, que a Sarah causou nele. Ele perdeu o braço
colapso, mas está se reorganizando para contra-atacar a MF. E externamente tem o Tormento. O Tormento é uma noite em que se manifesta a névoa negra das Ilhas das Sombras por todo o oceano e atinge os portos sentinenses. Então, os piratas Isso é coisa por exemplo, da cena, né? Eu não me lembro direito como funciona, mas eu me lembro que isso é coisa da cena. precisam lutar por suas vidas contra os espectros das Ilhas das Sombras para Recarim. não acabarem se tornando espectros também. Então, aproveitando, as Ilhas das Sombras já foram um arquipélago de paz e bênçãos. Quando os primeiros humanos chegaram até as ilhas, eles Tinha que ser os identificaram alguma humanos. coisa surreal nesse lugar, sagrado. Então, estabeleceram uma religião, construíram templos e concordaram em não revelar a localização dessas ilhas para qualquer pessoa, mas somente pessoas muito boas de coração. Até que chegou o Rei Destruído, e esse nome é bem condizente porque se trata de um feiticeiro que sofreu muito, chegou quebrado mesmo nas Ilhas das Bênçãos, e lá ele sofreu o ápice do seu sofrimento, então ele conjurou, num momento desesperado e insano, uma maldição poderosa que se fundiu com os artefatos mágicos que ampliaram ainda mais o poder dessa maldição. Caralho. Então é por isso que esse item se chama Espada do Rei Destruído. Nossa, tem até uma lore por trás dos itens. Eu já tava confuso com a Águas de Sentina, que eu lembro que Águas de Sentina também é um item do LoL. Que deve estar ligado com alguma coisa da região que também se chama Águas de Sentina, né? Que é uma cidade de águas. E isso afetou todo o arquipélago, corrompendo as almas das pessoas de lá, e a névoa branca se tornou névoa negra, e as Ilhas das Bênçãos se tornaram Ilhas das Sombras. As pessoas de lá ficam presas nas ilhas num estado de não vida e não morte, e só podem chegar em outras regiões em noites de tormento. É o caso do Thresh, do Hecarim, da Calista, do Karthus, mas não é o caso do Yorick. Ele é o último ser humano literalmente vivo das ilhas, por causa do pingente sagrado no pescoço dele que protege ele. Características: névoa negra que corrompe. Eu já ia falar, mas e a cena? Cadê a cena nessa história toda? Tá em ameaças. Oh, coisa boa. E aprisiona as almas das pessoas lá nas Ilhas das Sombras e se manifesta em noites de tormento para roubar mais almas para dentro das ilhas. Ameaças: Senna, a única pessoa que sabe como retroceder essa maldição, mas ela precisa encontrar o Rei Destruído para isso, e tem o Lucian do lado dela para ajudar. Demacia, o reino militar de honra e nobreza e que proíbe magia. Existe um preconceito muito forte contra a magia em Demacia, principalmente porque esse reino foi fundado por refugiados das Guerras Rúnicas, uma guerra de magos que aconteceu uns 1000 anos atrás. O negócio de Demacia eu tô também muito mais ligado em Demacia. Porque, por causa de música também, música geek, né? O Crono fez uma música ótima do Silas. Silas, que é o nome? Esqueci. O prisioneiro, o que foi preso, negócio usado também. Então, é muito da hora esse negócio de revolução que tem em Demacia. Acho que Demacia é uma das regiões que eu conheço, é a minha região preferida em questão de história mesmo. Eu gosto muito desse negócio de guerra, tá ligado? Não é bem guerra, mas o povo tentando se erguer contra toda a nobreza, tá ligado? É um tipo de história muito interessante que eu gosto. E Demacia tem uma localização bem estratégica, porque a floresta ao redor do reino é feita de um material especial chamado petricita, que absorve magia. E é por isso que os refugiados da guerra se assentaram lá para se proteger dos magos. Demacia é um dos únicos reinos de verdade além de Ixtal. Noxus e Shurima são impérios, Piltover e Zaun são cidades-estado, Targon e Freljord são nômades e tribais, e Águas de Sentina é uma oligarquia de piratas. No início da história de Demacia apareceram duas deusas gêmeas bem heterozigóticas. Elas tinham temperamentos diferentes, filosofias e visões de mundo diferentes. E justamente por conta disso, aconteceu uma batalha épica entre as duas. Muita gente sofreu o resultado dessa batalha, mas as leis da Kayle já tinham sido instauradas. Não dá pra saber exatamente que leis seriam essas, mas seriam leis divinas e imutáveis. Essas leis se sustentariam para sempre. Caramba. Só que o humano, bicho ruim como é até na realidade de Runeterra, conseguiu subverter as interpretações dessas leis e hoje vive um estado de autoritarismo contra magos. Mano, é sempre humano, né? Pode ter raça que for no planeta,
pode ter tudo, tá ligado? Vai ser sempre a raça humana que vai fazer merda, vai ser a raça gananciosa, vai ser a raça que vai se aproveitar de brechas, né? É uma racinha complicada. É sempre quando eu tô gravando eu começo a ser requisitado aqui em casa. Incrível. Vou continuar. Onde parei? Eu esqueci. Vamos voltar mais. Vive um estado de autoritarismo contra magos. Demacia entendeu tudo errado. Ninguém pode parou nascer nisso. mago, ou essa pessoa é presa, ou morta, ou trabalha para os caçadores de magos. Mas isso é só por cima dos panos. Por baixo, as famílias mais ricas de Demacia se mantêm praticando magia. Eles até já criaram ordens de magos, como os Iluminadores, em que a Lux faz parte. E quem não nasce mago Inclusive, eu queria saber é porque ele disse que não tá claro quais são essas regras, né? Mas eu queria muito saber que regras são essas, porque eu quero entender em que momento em que brecha eles tiveram que se aproveitar ali pra fazer isso acontecer, todo esse preconceito com magos reinar em toda a Demacia, tá ligado? Eu acho que seria interessante se tivesse detalhado. criaram ordens de magos como os Iluminadores, em que a Lux faz parte. E quem não nasce mago pode seguir carreira militar. Demacia é famosa por ter o melhor e mais preparado exército de Runeterra. Com certeza Noxus sente inveja deles. Características: reino militar forte, com preconceito contra a magia e munidos desse material especial que absorve magia. Inclusive, eu também queria saber de onde esse preconceito surgiu. Deve ter falado. Eu acho que falou até, só que eu acabei esquecendo quando saí. Sumiu da memória de peixe, né? Porque será que só foi por medo mesmo dos magos? Do medo que os magos pudessem acabar reinando? Tirando proveito do poder deles pra reinar? Porque, assim como ele falou, Demacia, por trás dos panos, né? A nobreza lá, utiliza sim das magias, tanto que os iluminadores e tudo mais. A espada do Garen tem magia imbuída, então, né? Preconceito contra a magia e munidos desse material especial que absorve magia. Então eles têm armaduras de petricita, escudos, elmos e até espadas de petricita. Ameaças. Magos, principalmente. É tão forte o medo de magia que existem pais que entregam os seus filhos magos para os caçadores de magos. A Lux tem sorte de ter nascido numa família aristocrática e a Sona, principalmente por ser muda e se comunicar através da música. Então ninguém desconfia dela e acham que a música dela acalma e encanta pelo talento dela, não por magia. E o Sabia que a Silas, Sona que foi era um de desses Demacia. filhos entregues para os caçadores de magos, e daí ele descobriu toda essa hipocrisia de Demacia, onde os mais ricos podem praticar magia, enquanto que os mais pobres precisam sofrer punições. E o Silas tá liderando outros magos foragidos para organizarem um novo ataque contra o rei de Demacia, atualmente o J4. Fugir da prisão não foi nada. Espera só eu destruir um reino. Noxus, o império mais expansionista de Runeterra. Em área, eles já são quase maiores que o continente de Ionia, que é a região de Freljord, que o deserto de Shurima, e essa expansão continua, apesar de terem algumas derrotas no histórico, né? Não só conquistas. Ok. Eles já foram derrotados pela Irmandade de Navri, quando eles invadiram Ionia, e foram derrotados também pelos Garras de Inverno, quando tentaram invadir Freljord. Mas isso foi num passado recente, e as coisas mudaram bastante em Noxus. Primeiro que o antigo imperador Boran Darkwill foi morto pelo ex-general tático Jericho Swain, e ele assumiu o poder do império, mas instaurou Swain? um novo sistema, o Trifarix. São 3 imperadores liderando ao mesmo tempo. Assim, não corre o risco de um imperador maluco de novo, como foi o Boran Darkwill, tenha unanimidade em todas as decisões dele. Justo. É uma forma que o Swain encontrou de fortalecer o império. Caramba, que decisão boa, inclusive, né? Porque deixar realmente a decisão de uma nação inteira nas palavras de uma pessoa só não dá bom, tá ligado? Não vai dar bom se a pessoa tiver intenções ruins, né? Tiver intenções que não vão agregar com o povo. Ou até na cabeça da pessoa pode pensar, vai agregar com o povo, mas na verdade acaba destruindo o reino. E agora ele vai tentar novos ataques contra Ionia de novo, contra Piltover, Demacia ou qualquer outro reino que esteja ali dando sopa. Características: Império expansionista. Eles têm dominado para eles territórios de Ionia, 2 cidades de Shurima, negócios traiçoeiros com Piltover e Zaun, e eles já até contrataram o Singed no passado para a invasão em Ionia para fortalecer o exército com as toxinas do químico, e eles têm treta de longa data com Demacia. Por causa disso, existe rivalidade entre
Garen e Darius, entre Talon e Queen, e até um caso amoroso entre Garen e Catarina. Além disso, o Império rapaz. Noxiano é o sandbox da LeBlanc. É onde ela se diverte causando todas as tretas por Runeterra. É por causa dela que aconteceu a invasão de Noxus em Ionia, por exemplo. E é por causa dela também que foi fundado o Império Noxiano. Essa fortaleza, antigamente, era do Mordekaiser, mas a LeBlanc tramou contra o Mordekaiser e os Noxianos tribais e desorganizados de antigamente conseguiram ocupar o Bastião Imortal, a fortaleza do Mordekaiser. Então, desde muitos séculos, talvez milênios, a LeBlanc tá aí causando em Runeterra. E o Trifarix, que é o sistema de controle do Império. Swain, Darius e o Sem Rosto são os imperadores de Noxus. Ameaças? Nenhuma. A princípio... Caramba. Pera, Sem Rosto é porque realmente ele nunca foi mostrado assim? É um imperador das sombras, assim por dizer? São os E nenhuma é imperadores de fogo, viu? Noxus. Ameaças? Nenhuma. A princípio, não existe ninguém tramando contra Noxus, ninguém é audacioso o suficiente para desafiar Noxus. É Noxus quem desafia os outros. Mas isso não quer dizer que não exista conflitos internos, né? O Swain e a LeBlanc estão tretando constantemente para ver quem que dá o próximo passo nesse jogo de traição entre eles. Nós dois estamos controlando peões em um grande jogo de lógica. E vejam só, parece que estou ganhando. Ionia, também conhecido como Primeiras Terras, e sei lá Braba. porquê, já que Freljord surgiu primeiro antes de tudo. O continente de Ionia é famoso pela magia exuberante do lugar, cheia de florestas com plantas mágicas, animais mágicos e até espíritos vagando por todo lugar. Se vive magia todos os dias em Ionia, e por isso desenvolveram artes e técnicas que dão mais conexão com essa magia, como o Uju do Master Yi, a lendária técnica do vento do Yasuo e a dança das lâminas desenvolvida pela Irelia. Além disso, aqui nasceu uma raça mágica chamada Vastaya, que são Ah, minha área aí, meu main área, sou eu. seres quiméricos, uma fusão de humanos com vários animais, e todos eles têm poderes sobrenaturais, como a Zaya, que consegue endurecer as penas dela e transformar em lâminas, ou a Ari, que se alimenta das memórias de outras criaturas. A grande filosofia de equilíbrio que tinha nesse lugar, harmonia com a natureza, respeito com todos os seres vivos e com o espírito, e a busca da perfeição em técnica marcial, toda essa filosofia foi drasticamente corrompida por Noxus, quando aconteceu a invasão de Noxus no continente de Ionia. E Noxus invadiu justamente por cobiçar toda essa magia que tem em Ionia. E hoje eles ainda estão reformulando essa filosofia deles, buscando um novo significado para o equilíbrio deles. Ok. Características: terra mágica, muita natureza mágica, templos de artes marciais e danças e a raça mágica Vastaya. Ameaças: Noxus, acima de tudo, porque Noxus ainda vai buscar uma nova invasão em Ionia, mas dessa vez a Irelia, a Karma, a Akali, o Yasuo e até o Kennen estão mais preparados para essa luta. E o Kadadin, que durante muito tempo foi um serial killer em Ionia, ele foi preso e depois foi solto justamente para matar Noxiana. Para você ter uma noção do desespero que os ionianos estavam, eles negociaram com um serial killer para defender a terra deles, só que claro que ele ia fugir, não ia mais cumprir pena. Eu não sabia que tinha Kada no nome do Jin. É estranho. Nenhuma, e voltaria a praticar os assassinatos dele, tanto de Noxianos, quanto de Ionianos, quanto de Piltovenses e Zaunitas, que ainda vai rolar mais futuramente. Caramba, ele só quer passar o rodo em todo mundo, né? A arte dele tem que ser atingida em todo mundo, por toda a Runeterra. Freljord, a minha terra favorita, a região gélida de Runeterra. Aqui quem manda são as mulheres. Todas as tribos são lideradas por uma mãe de guerra. E por tradição, a mãe de guerra Ashe, pode né, ter agora? vários jurados de sangue, que Ou não? vão ser maridos dela, guarda-costas dela e dos filhos dela, e vão proteger toda a tribo. É um lugar hostil, é muito remoto, e num dia ruim neva até congelar os ossos, e num dia bom você só vai precisar de 2 casaquinhos de lã e um de pele que já tá bom, já é o suficiente. E aqui existem histórias mitológicas e folclore desde o início dos tempos em Runeterra. Os semideuses formaram esse lugar, Horn, Anivia, Volibear e Irmã Foca. E até hoje as pessoas vivem sob as crenças. Quem é tu? Quem é esse ser aqui? Mano, isso aqui tá muito estranho. Parece que a boca não tá no lugar.
Meu Deus, que imagem amaldiçoada. desses deuses e das três irmãs, as três primeiras grandes líderes de Runeterra, Avarosa, Serilda e Lissandra. E foi aqui também que Lissandra? aconteceu o primeiro contato dos observadores em Runeterra, e foram justamente os observadores que originaram a raça mágica dos Glacenatas, uma raça de humanos que tem vida estendida por muito mais tempo, tem muito mais resistência ao frio e que são capazes de manipular gelo verdadeiro, um material que teoricamente nunca derrete. Características: gelo e neve pra boné, matriarcado tribal comandado pelas Neve, mães de muita guerra neve, como neve a pra Ashe, a caralho. Sejuani e a Lissandra hoje em dia, e glacinatas com resistência e habilidade de usar armas feitas de gelo verdadeiro, forjadas no passado. Ameaças: internamente, a Lissandra quer governar sozinha toda Freljord, então ela deseja matar as reencarnações das suas irmãs Avarosa e Serilda, Caramba. no caso, Ashe e Sejuani, atualmente. E externamente, os Ah, observadores. Ashe é uma reencarnação, ok. E a Sejuani também não sabia que era reencarnação. Porque a Lissandra é só ganância mesmo dela? No caso, Ashe e Sejuani, atualmente. E externamente, os observadores, esses deuses misteriosos que tentaram invadir Runeterra algumas vezes, mas graças às três irmãs, aos Glacinatas e aos Yeti, elas conseguiram aprisionar alguns observadores no fundo do Howling Abyss, esse abismo que tem abaixo da ponte do Aran. Só que Ok. atualmente a camada mágica de gelo verdadeiro que tá aprisionando os observadores lá tá começando a derreter. E a Lissandra tá Ixi. buscando uma forma de voltar a fortalecer esse gelo verdadeiro para os observadores continuarem aprisionados lá. Ok, mano, é que a Lisandra só quer governar tudo sozinha, mas ela também não tá fazendo um ato ruim, né? Por essa terra. Já que ela o objetivo dela é continuar prendendo os observadores que já foram um perigo. Bandópolis, o reino dos Yordles. Bandópolis não fica, na verdade, em Runeterra. Caramba, eu não Esse conheço. reino fica em um Não outro conheço plano, isso aí. um plano mágico, espiritual, etéreo. Mas existem portais onde os Yordles conseguem atravessar e acessar Runeterra de vez em Ah, é o quando. reino de Yordle? Alguns Yordles acabam curtindo e ficando por aqui, como a Poppy e o Kled, e outros simplesmente se perdem de retornar para casa, como o Veigar. Essa raça Yordle é uma raça mágica atemporal, ou seja, eles seriam eternos ou imortais, e também de poder imensurável. E a terra deles é cheia de mistérios, ela é praticamente uma lenda em Runeterra. Se algum humano já conseguiu entrar lá, ninguém acreditou neles. Características: Yordles por todo lugar, e terra mágica que existe num plano externo à Adoro essas realidade de características. Runeterra. Ameaças: nenhuma ameaça realmente significativa, mas de certa forma o Mordekaiser busca acessar essa terra e dominar todos os Yordles que vivem lá. E o Vazio, algum motivo pra esse isso? universo paralelo comandado pelos observadores que está buscando invadir Runeterra. Ou seria o contrário? Acontece que o vazio Como sempre assim? existiu, essa era a realidade antes de tudo, mas se formou o universo por cima do vazio, ou por dentro do vazio. Isso perturbou a realidade do vazio e acordou os observadores, ou melhor, fez os observadores terem ciência de que eles existiam. E hoje eles estão buscando voltar à antiga paz deles, consumindo a realidade do universo de Runeterra. E para isso, Caralho. enquanto os observadores não conseguem entrar nessa realidade, eles conseguem enviar crias do vazio, Shogat, Kha'Zix, Rek'Sai, Vel'Koz, isso quando eles não conseguem Mano, que zica, velho. Isso meio que não dá um lado específico, tá ligado? De bondade. Não tem um lado que é totalmente bom em LoL, tá ligado? Tem apenas visões e visões de cada lado. Que legal. Mano, eu achei muito da hora essa história do vazio, tá? Essa incrementação de vazio. Porque até então, quando eu falo de Freljord, falando dos observadores, eu achava que era só seres ali que queriam realmente só acabar com tudo, tá ligado? Agora não, agora eu vejo que eles têm motivos deles. tocar um É tipo, os motivos dele tipo, não parecem ser adequados assim pra nossa realidade humana, tá ligado? Mas se for pensar na realidade deles, que eles só viviam ali sem pensar, sem fazer nada, pra eles faz sentido, tá ligado? Eu tô pensando por essa visão.
ser humano e corromper um ser humano, como a Kai'Sa e o Malzahar. Existiram alguns eventos de manifestação do vazio ao longo da história de Runeterra. Primeiro foi com as Três Irmãs em Freljord, depois foi em Ikatia, no continente de Shurima, também no fundo do mar, onde a tribo da Nami já lutou contra eles, e atualmente nas proximidades de Ixtal, onde a montanha Malfit está conseguindo impedir os avanços do vazio como raiz. O Malfit é uma montanha? Eu achava que ele era uma pedra, sei lá, uma pedra gigante, tá ligado? De uma árvore envenenada. Características: essa força roxa que existe numa realidade paralela à Runeterra e que libera crias do vazio para consumir Runeterra, enquanto os observadores não conseguem. Ameaças: o Rise, um dos poucos seres que sabe da existência do vazio, dos observadores e de como possivelmente derrotar eles usando talvez as runas globais. Runas globais são ferramentas incrivelmente poderosas que o próprio Rise tem medo de usar e portanto ele não usa elas, ele só busca e esconde elas. E a Lissandra, que teve o primeiro contato com os observadores lá nos primórdios de Runeterra, e ela foi bem traiçoeira com eles. Ela ganhou poderes deles de presente e em troca ela congelou alguns deles no fundo do Rolling Abyss. Só que os observadores estão começando a derreter esse gelo verdadeiro e se soltar da sua prisão. E a Lissandra está buscando formas de fortalecer esse gelo verdadeiro de novo para manter os deuses aprisionados lá. Isso é Runeterra, não só todos esses reinos, cidades e regiões que eu apresentei aqui, mas um universo inteiro cheio de interatividade. A vida dos campeões são cheias de problemas e de ameaças para se resolver. E a Riot Games faz esse intermédio entre você e Runeterra para se aproveitar da desgraça dos campeões e jogar League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e todos os outros jogos que ainda vão lançar. Eu fiz muitos vídeos que complementam tudo isso que eu falei aqui, então eu criei uma playlist específica com vídeos que explica mais tudo isso que foi abordado aqui. Ver o link tá aí no card pra você assistir mais agora, desses se vídeos. quiser. Maninho, pra você apoiar o canal, eu peço por favor que você deixe o seu... Por favor, vão no canal original, no Universo Lúdico. Universo Lúdico o nome, né? Vão dar um like no vídeo, assistir o vídeo. Mano, que vídeo bem feito, mano. Que roteiro bem feito. Tá ligado? Eu fiquei imerso na história desse mundo. E é como eu disse, eu sinto que ele não conseguiu ainda nem arranhar metade, nem metade não, o começo do que é o universo de Runeterra, tá ligado? Ele explicou as origens de cada reino e tudo mais, mas eu sinto que ainda tem muita coisa pra explorar nesse universo, tá ligado? Então, eu tô ansioso, eu quero ver mais. Ele disse que deixou uma playlist aqui com mais vídeos do tipo. Por favor, me recomendem vídeos que falem sobre o que eu devo assistir em seguida, que eu me lembro de ter mais um que recomendaram pra eu ver, que é essa linha do tempo de League of Legends também, que eu vou ver em algum momento, né, que eu acho que vai contar ali agora a partir de ordem cronológica, então vai ser interessante, mas é isso, eita, como terminou o vídeo? Espero que vocês gostaram do vídeo, espero que vocês gostaram da minha reação. Vão na descrição do vídeo, vão assistir o vídeo do Universo Lúdico, vão se inscrever no canal dele, que esse cara é demais, velho. Que canal bom. E é isso. Vejo vocês no próximo. Falou.